Vamos à nossa primeira aula do nosso curso de raciocínio lógico para o concurso do INSS de 2022. Primeira aula porque eu estou gravando um curso completo, focado nesta banca, focado neste edital, só que o curso completo eu não consigo deixar ele aqui gratuito no YouTube. Então vou deixar aqui essa primeira aula. O curso está um valor bem acessível, o mais acessível que eu consegui, pelo menos nos primeiros dias, enquanto ainda há um tempo maior até a prova. E vamos lá, vamos ao que interessa. Se gostou, já lembra aí de deixar o like, lembra de se inscrever no canal e vamos nessa, vamos começar a aula. Vamos então começar. Primeiro, para estudar o raciocínio lógico, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é uma proposição. Proposição lógica é uma declaração que ela pode ser apenas verdadeira ou falsa. Então aqui no raciocínio lógico, nós não temos o copo meio cheio ou meio vazio. Ou aquilo é verdadeiro ou aquilo é falso. E para entender melhor o que são as proposições lógicas, vamos ver o que não são as proposições. O que é que não são proposições lógicas? Primeira coisa, sentenças exclamativas, interrogativas e imperativas. Por exemplo, que calor. Se você diz que calor, não tem como você dizer se isso é verdadeiro ou falso. Você está exclamando um sentimento seu, você está com calor. Ok, isso não é uma proposição. Uma pergunta também não pode ser uma proposição. Onde você mora? Em quem você votou? Isso não é uma proposição. Não tem como você dizer se isso está verdadeiro ou falso. Obedeça a sua mãe, menino. Essa é uma oração imperativa. Então também não é uma proposição. Não há como falar se está verdadeira ou falsa. Uma proposição ela é composta sempre de um verbo e você pode falar se aquela proposição está verdadeira ou falsa. Também não são proposições sentenças abertas e paradoxos. Como assim? Olha só uma sentença aberta. X mais 1 igual a 3. Ora, se x for igual a 2, teremos uma verdade. Mas se x for igual a 17, x mais 1 não vai ser 3. Então teremos uma afirmativa falsa. Por isso que isso não é uma proposição. Porque a gente não pode dizer se ela é verdadeira ou falsa sem conhecer o x. Da mesma forma quando você diz, ele atuou como personagem do filme Duro de Matar. Ora, ele quem? Se ele for realmente um ator que atuou nesse filme, ok, a sentença deixa de ser uma sentença aberta e passa a ser uma proposição, que estará verdadeira. Porém, essa sentença aberta que não especifica, que pode ser verdadeira ou falsa a depender do que estiver na sentença, ela não é uma proposição. Da mesma forma, os paradoxos. Esta oração é falsa. Ora, se a oração for verdadeira, ela não tem como ela ser nem verdadeira nem falsa, porque se ela fosse verdadeira, ela seria falsa, porque ela está dizendo que ela é falsa. E se ela fosse falsa, ela seria verdadeira, porque ela está dizendo que é falsa. Enfim, percebe que existe aí um paradoxo. Essa frase ela não pode ser nem verdadeira nem falsa. Por isso, ela não é uma proposição. Da mesma forma, opiniões. Por mais certa, por mais concreta que seja a opinião, ela não é uma proposição. Por exemplo, se você diz, Técio é o homem mais bonito do mundo, Técio sou eu. Ainda que esteja correta e que seja uma verdade absoluta, ela não é uma proposição, porque é uma mera opinião. Bacana? Tá, então a lógica proposicional, a lógica por trás de você analisar a proposição, ela obedece a 3 princípios bases, que são chamados de leis do pensamento. Quais são eles? O primeiro é o princípio da identidade. Uma proposição verdadeira, ela vai ser sempre verdadeira. Uma proposição falsa, ela vai ser sempre falsa, a não ser que você mude a proposição. Mas se você fala, João foi à praia, isso é verdadeiro ou falso? Ora, se ele foi à praia, é verdadeiro. Não importa como ele foi à praia, se ele levou protetor solar, se ele ficou 1 minuto ou se ele ficou 2 horas. Não importa. Se ele foi à praia, a proposição vai ser verdadeira ou vai ser falsa. Se ele não foi à praia, a proposição é falsa. Certo? Então, o princípio da identidade. Segundo princípio é o princípio da não contradição. Uma proposição ela não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.
certo? Então, ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Na verdade, os três princípios eles se baseiam nessa ideia. Ou a proposição é verdadeira, ou a proposição é falsa. Só que como no ramo matemático a gente gosta de fazer umas firulazinhas, de enfeitar um pouquinho, os grandes pensadores criaram, construíram essa lógica em cima sobre esses três princípios. Mas não se preocupem tanto com eles não, basta conhecê-los. E o terceiro princípio é o princípio do terceiro excluído, que não existe o talvez. Ou ela é verdadeira, ou a proposição é falsa, que é a mesma coisa, quase a mesma coisa que diz os outros dois princípios. Bacana? Mas é importante conhecer esses três princípios da lógica proposicional. 2 pontos de atenção que eu quero mostrar aqui a vocês. Primeiro, toda proposição deve conter um verbo. Toda proposição é uma oração. Pelo menos, que pode ser que tenha mais de uma oração naquela proposição. Certo? Só para alinhar aqui, oração é todo conjunto de palavras que tem um verbo, que tem sentido e que tem um verbo. Por exemplo, Técio foi à praia. Ora, foi é o verbo, é uma oração. Se você diz que calor, não é uma oração, não há verbo. Certo? Só para você relacionar. A oração está relacionada ao verbo. E o segundo ponto de atenção é que a frase ela não precisa ser verdadeira para ser uma proposição. Certo? Então, existem frases falsas, proposições falsas. Elas não deixam de ser proposições porque elas são falsas. Se você diz Maria foi ao shopping, só que Maria na verdade não foi ao shopping, aquilo ali, aquela frase Maria foi ao shopping, é uma proposição. É uma proposição falsa, mas é uma proposição. Vale ficar muito atento a isso. Então nós temos 2 tipos principais de proposições, as simples e as compostas. Primeiro, a proposição simples, ela não pode ser dividida em proposições menores. Então a proposição simples, tem ali uma ideia principal e ela não pode ser dividida em ideias menores, certo? Ainda que a proposição tenha mais de um verbo, pode ter mais de uma oração na proposição e ainda assim continuar sendo uma proposição simples. Vamos ver uma proposição simples. Dólar é a moeda oficial do Brasil. Ora, sabemos que essa proposição é falsa, mas é uma proposição. E é uma proposição simples, pois não há como dividi-la. Você não consegue dividir em 2 proposições. E uma segunda proposição, simples, quem estuda com Técio Pelegrino, eu, alcançará seus objetivos. Perceba que nós temos 2 verbos. Temos estuda e temos alcançará. Ainda assim, é uma proposição simples. Ela não pode ser dividida em 2 proposições separadas. Só para você ter uma ideia, uma proposição composta, uma proposição que não é simples, seria algo do tipo João foi à praia e Maria foi ao shopping. Percebe? São 2 verbos, 2 orações, só que elas são proposições que podem ser separadas. João foi à praia, ponto, uma proposição. Maria foi ao shopping, ponto, outra proposição. Então, este caso não seria uma proposição simples, seria uma proposição composta. E como é que a gente nega uma proposição simples? Basta negar o verbo principal, o verbo da ideia principal. Por exemplo, dólar não é a moeda oficial do Brasil. Ora, agora está verdadeira, porque você negou a proposição que estava falsa. Então, agora ela está verdadeira. Percebe a lógica do ou ela é verdadeira ou ela é falsa e não existe uma terceira opção? Então, se ela é verdadeira e você nega, ela passa a ser falsa, certo? Se tiver ficado um pouquinho confuso, calma aí que a gente vai desbravar isso aí, com mais calma. Então, se você nega o verbo principal da ideia, da proposição, você está negando a proposição. Dólar não é a moeda oficial do Brasil, certo? E vamos colocar aqui a outra proposição, que agora ela ficou bem falsa, que é quem não estuda com Técio Pelegrino alcançará seus objetivos. Perceba que eu apenas neguei o primeiro verbo, nem sempre é o primeiro. Eu neguei apenas o principal, certo? Se eu tivesse feito uma dupla negação, eu estaria negando o principal e o secundário. Se eu tivesse dito quem não estuda com Técio Pelegrino não alcançará seus objetivos. Não é a negação, não seria a negação. Ela estaria naquela mesma linha, não é a mesma coisa, mas estaria na mesma linha daquela frase inicial, daquela proposição inicial. Quem estuda com Técio Pelegrino alcançará seus objetivos. Certo? Mas a negação dela é apenas essa aqui. Quem não estuda com Técio Pelegrino alcançará seus objetivos. Eu estou negando aquela proposição anterior,
que diz que quem estuda com Técio Pelegrino alcançará seus objetivos, certo? Perceba que eu neguei apenas um verbo, que é o verbo principal. E para facilitar o estudo das proposições, criou-se o que chamamos de tabela verdade. Tabela verdade, ela é um dispositivo utilizado no estudo da lógica matemática. Então, olha só que interessante, para você estudar a lógica matemática, você estuda a tabela verdade, que ajuda a estudar a lógica matemática. É uma brincadeirazinha, um loopzinho. Mas o ponto é que a tabela verdade ela veio para ajudar. Ela ajuda muito. Basta saber usar. Por exemplo, olha só. Vamos inventar aqui uma proposição que diz: João foi à praia. Proposição P. Matemático gosta sempre de usar letras, né? Então, em vez de ficar falando João foi à praia, vamos chamar isso de P. P vai ser essa afirmação, essa proposição. João foi à praia, certo? É P. E aí a tabela verdade ela tem esta cara. Olha só. A proposição P é João foi à praia. Essa proposição ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Por isso que ela é uma proposição, porque pode ser verdadeira ou pode ser falsa. E o que é esse tiozinho aqui? Esse tiozinho aqui é o tio que faz piada do pavê em todo jantar de família. Não, é brincadeira. Esse tiozinho aqui é o que nega a proposição P. Certo? Esse tio, ele serve para negar proposições. O matemático, ele já transformou a proposição em uma letra, agora ele vai facilitar ainda mais a vida dele, que quando quiser negar, é só botar um tio do lado. Percebe como a ideia é sempre facilitar as coisas, apesar de não parecer? Então, olha só. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza. Então, se a proposição P, quando ela for verdadeira, essa primeira linha aqui, se a proposição P for verdadeira, a negação da proposição P vai ser o quê? Tudo bem, vai ser falsa. E se a proposição P for falsa, a negação da proposição vai ser o quê? Verdadeira. Simples assim. Ora, eu quero negar duas vezes agora. Quero fazer um tio, abre parêntese, tio, P, fecha parêntese. Então, eu estou negando a negação, porque a negação é o tio P. Negando a negação é tio do tio P. Certo? Então, se a negação ela é falsa e você vai negar a negação, ela passa a ficar verdadeira. E quando a negação for verdadeira e você nega a negação, ela passa a ficar falsa. Então perceba que a gente já tem uma coisa muito importante, que é essa negação da negação tem o mesmo valor lógico da própria proposição. Então, quando a proposição for verdadeira, a negação da negação também vai ser verdadeira. Se a proposição P for falsa, a negação da negação também vai ser falsa. E aí aqui agora é só brincar. Se a negação da negação é verdadeira, a negação da negação da negação é falsa. E a negação da negação da negação é verdadeira. É aqui falsa. Então sempre que você nega uma proposição, não importa como ela seja, ela vai mudar seu valor lógico. Ela vai deixar de ser verdadeira e vai ser falsa. Ou vai deixar de ser falsa para passar a ser verdadeira. Certo? Não importa o que seja a proposição. Se você nega, você muda o valor lógico dela. E da mesma forma aqui embaixo, se a negação da negação era falsa, negação da negação da negação vai ser verdadeiro, aqui falso e aqui verdadeiro. Certo? Que é o que nós temos aqui de forma mais bonita. Bacana? Vamos ver agora proposições compostas. O que é uma proposição composta? É uma combinação de duas ou mais proposições simples, por meio de conectivos. Por exemplo, João foi à praia e Maria foi ao shopping. Percebe que nós temos duas proposições simples. João foi à praia, Maria foi ao shopping. E elas estão conectadas por quem? Pelo E, pelo I. João foi à praia e Maria foi ao shopping. É sempre I, professor? Não, pode ser I, pode ser ou, pode ser se, então. Vamos ver esses conectivos, mas antes deixa eu lhe dizer o que não é um conectivo. Negação. Negação não é um conectivo.
João foi à praia é uma proposição simples. João não foi à praia é uma proposição simples, que está negando a primeira, mas é uma proposição simples. Não há proposição composta aqui. Bacana? Então vamos ver quem são os conectivos. Primeiro, conjunção, que é o próprio i. Nós vamos ver cada um deles separados. Não se afobe, calma. Então nós temos a conjunção, que é o próprio i. A disjunção inclusiva. Eita, professor, disjunção inclusiva. E a disjunção exclusiva. O que é cada um? Só para a gente fazer aqui uma visão geral, certo? Vamos ver ainda detalhadamente cada um deles. A disjunção inclusiva, ela é inclusiva por quê? Primeiro, o que é disjunção? Disjunção é ou. Ou uma coisa ou outra. Ou uma coisa ou outra. São coisas diferentes, a gente vai ver isso. Mas a ideia principal é, a disjunção inclusiva, ela é verdadeira quando, para que ela seja verdadeira, qualquer uma das duas pode ser verdadeira, inclusive as duas. Por exemplo, João foi à praia, Maria foi ao shopping. Se você diz, João foi à praia ou Maria foi ao shopping. Quando eu falo isso, eu estou usando a disjunção inclusiva. Por quê? Porque se João tiver ido à praia e Maria também tiver ido ao shopping, a afirmação, a proposição, ela vai ser verdadeira. Ainda que as duas sejam verdadeiras. O que é diferente de eu dizer, ou João foi à praia, ou Maria foi ao shopping. Aí agora a gente só pode ter uma verdadeira para que a proposição seja verdadeira. Porque se as duas forem verdadeiras, a proposição é falsa. Porque a gente está no ou exclusivo, na disjunção exclusiva. Apenas uma pode ser verdadeira para que a proposição seja verdadeira. Além dessas três, nós também temos o condicional, que é o famoso se então, se chover, irei ao shopping. E a bicondicional, que a gente vai ver também. Ela é um pouquinho mais complexa, mas não se assusta não. Começando pela conjunção. O que é a conjunção? Conjunção é o conectivo que é usado pela letra I. É o I. Letra não, ele é um conectivo. Ele é um conectivo normal que a gente tem do próprio português. João foi à praia e Maria foi ao shopping. Matematicamente, nós também temos esse circunflexo. Guarda bem isso. O circunflexo para cima, o acento circunflexo, é o I. O para baixo é o OU. Não confunde não, isso é importantíssimo. Bacana? Então aqui são as duas formas de você representar a conjunção. Com o I, com o acento circunflexo. Por que aqui tem P, acento circunflexo Q? Porque são duas proposições. Para que você tenha um conectivo, você deve ter duas proposições que estão ligadas por um conectivo. Exemplo. John Lennon foi vocalista dos Beatles. E Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Ora, para quem não sabe, John Lennon realmente foi vocalista dos Beatles. Então isto é verdadeiro. Esta primeira proposição é verdadeira. Já a segunda não é verdadeira. Rio de Janeiro não é a capital do Brasil. Então o que é que nós temos? Nós temos uma verdadeira e uma falsa. O que é que acontece quando nós temos uma verdadeira e uma falsa? Isso aqui é a grande base da lógica proposicional. Olha só, eu estou lhe dizendo, John Lennon foi vocalista dos Beatles e Rio de Janeiro é a capital do Brasil. Minha afirmação está certa ou está errada? Quando eu uso um i, para que a proposição esteja correta, eu preciso que as duas proposições simples estejam corretas, estejam verdadeiras. Então, o i, quando você tem uma proposição composta com o conectivo i, a proposição só vai ser verdadeira se as duas proposições forem verdadeiras. Se qualquer uma delas for falsa, a proposição é falsa. Se as duas forem falsas, a proposição é falsa. Ela só vai ser verdadeira se as duas proposições simples forem verdadeiras. Então essa aqui ela é falsa, essa proposição aqui ela é falsa. Por quê? Porque nós temos uma proposição que é falsa. Olha essa segunda. A China é o maior país do mundo em extensão territorial e euro é a moeda oficial do Brasil. Ora, agora nós temos duas proposições falsas. A China não é o maior país do mundo em extensão territorial e o euro não é a moeda oficial do Brasil. Então nós temos falsa e falsa. Ou seja, a nossa proposição composta vai ser o quê? Vai ser falsa. Tudo bem, eu sei que você falou falsa. E por último, nós temos aqui, o inglês é o idioma mais falado do mundo
e o Sol é maior do que a Terra. A não ser que você seja terraplanista, você concorda que o Sol é maior do que a Terra. Então, essas duas afirmações elas estão verdadeiras. Essas duas proposições simples, ligadas pelo conectivo e, são verdadeiras. Logo, esse é o único caso em que a proposição composta será verdadeira. Porque nós temos duas proposições simples verdadeiras conectadas pelo conectivo e. Então, o inglês realmente é o idioma mais falado do mundo e o Sol é maior do que a Terra. Fazer um adendo aqui importante. Essas informações aqui elas são reais, né? O que está de vermelho é falso, o que está de verde é verdadeiro. Só que isso aqui não é essencial para que a frase seja uma proposição. Estou trazendo isso aqui porque facilita o aprendizado, mas não é necessário que a frase seja real para que a proposição seja verdadeira ou falsa. Por exemplo, uma questão que diga que todo quadrado é azul, vai perguntar, todo quadrado é azul? Sim, porque a questão ela afirmou que é para você considerar que todo quadrado é azul, certo? Mas não vamos entrar nisso ainda. Eu estou trazendo informações aqui mais verídicas para facilitar o aprendizado, mas não se apegue à veracidade das proposições para considerar se elas são verdadeiras ou falsas. Então vamos fazer agora umas proposições que não existe essa veracidade. Vamos trazer duas proposições. Proposição P, João vai à praia. Proposição Q, Maria vai ao cinema. E agora nós vamos montar a tabela verdade. Nós já vimos como montar a tabela verdade de uma proposição simples. Lembra? A gente faz duas linhas para aquela proposição simples. Uma linha a gente considera que aquela proposição simples é verdadeira. Na linha de baixo considera que ela é falsa. Bacana? Inclusive, esse é o grande espírito, é você poder considerar uma proposição como verdadeira ou falsa. E agora nós vamos construir a tabela verdade de uma proposição composta, ligadas pelo conectivo de conjunção, pelo conectivo I, que é representado pelo circunflexo. Então nós temos aqui a proposição P, a proposição Q, a proposição P e Q. Bacana? Tá. Como é que a gente monta essa tabela verdade? Olha aqui, presta atenção. Como é que eu começo a montar uma tabela verdade? Se você chega ali e vê a tabela verdade, um monte de V e F não sabe de onde é que veio. É porque eles vieram da imaginação. Eles foram criados, aqueles V e F iniciais. Por quê? Para você, a proposição, lembra que eu falei que ela pode ser tanto verdadeira quanto falsa? Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui esse P. A gente sabe que já são 4 linhas, porque são duas proposições. São duas proposições, nós teremos 4 linhas. Por que nós teremos 4 linhas? Porque a gente pode fazer todas as combinações. A gente pode fazer P verdadeiro e Q falso, P verdadeiro e Q verdadeiro. Agora a gente já fez as duas proposições em que o P é verdadeiro, a gente vai para o P falso. P falso, Q verdadeiro e P falso, Q falso. Com isso a gente consegue as 4 combinações. Isso aqui a gente escreve, isso aqui não tem um raciocínio que vai dizer se aquela linha é verdadeira ou falsa. Você pode misturar as linhas, não tem problema nenhum. Desde que você faça as 4 combinações. VF, VV, FV, FF. E a ordem importa. Certo? Que é exatamente o que a gente tem aqui. Que a gente tem as 4 combinações possíveis. Agora sim a gente vai entrar efetivamente na lógica proposicional para concluir, para analisar se P e Q é uma proposição verdadeira ou uma proposição falsa a partir dos valores que a gente criou para P e para Q. Por exemplo, olha esse primeiro. P é verdadeiro, a primeira linha aqui que eu estou. P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Então P e Q vai ser o quê? Vai ser verdadeiro ou falso? Se eu digo João vai à praia e Maria vai ao cinema, e eu sei que realmente essas duas afirmações são verdadeiras, tanto a P quanto a Q. De fato, João foi à praia, de fato, Maria foi ao cinema. Então, se as duas são verdadeiras, nós teremos um P e Q verdadeiro. Lembra que esse é a única situação em que a conjunção é verdadeira, quando as duas proposições são verdadeiras. Então, aqui agora nós temos, na segunda linha, V e F, ou seja, João realmente foi à praia, mas Maria não foi ao cinema. E eu estou dizendo que João foi à praia e estou dizendo que Maria foi ao cinema. A proposição é, João foi à praia
e Maria foi ao cinema. Isso aí vai ser verdadeiro ou falso? Vai ser falso, porque Maria não foi ao cinema. Apesar de João ter ido na praia, como eu usei o conectivo e esse F ficou igual à minha cara. Vamos melhorar isso aqui. Melhorou. Então, essa proposição composta, ela é falsa. Por quê? Porque uma das proposições simples é falsa. Então, João vai à praia e Maria vai ao cinema. Você sabe, João realmente foi à praia, mas Maria não foi ao cinema. Então, a proposição composta que diz uma coisa e outra está falsa. Da mesma forma, a terceira linha. Dessa vez, João que deu o migué. João não foi à praia. Mas você está dizendo que João vai à praia e Maria vai ao cinema. Mas João não foi à praia. Isso é falso. Dizer que João foi à praia é falso. Quando você diz João vai à praia e Maria vai ao cinema, e você sabe que uma delas é falsa, a proposição toda passa a ser falsa. Certo? E pior ainda quando as duas são falsas. Se as duas são falsas e você está dizendo que as duas são verdadeiras, que uma é verdadeira e a outra é verdadeira, você tem também uma falsa. Uma proposição composta falsa. P e Q falso. E essa aqui é a tabela verdade da conjunção. A tabela verdade quando você tem uma proposição composta ligada pelo conectivo I. Certo? Tá. Antes da gente começar a ver disjunção inclusiva e exclusiva, vamos fazer uma pausa e continuar na próxima aula. Disjunção. O que é disjunção? Disjunção é quando tem o ou, certo? E a disjunção ela pode ser inclusiva ou exclusiva. Vamos lá. A disjunção inclusiva ela vai ser verdadeira. Para que ela seja verdadeira, basta que qualquer das proposições simples seja verdadeira. Lembrando, a gente está falando de conectivos. Se está falando de conectivos, é porque estamos trabalhando com proposições compostas. Proposições simples ligadas através de um conectivo. E quando esse conectivo é o ou, se estivermos falando de uma disjunção inclusiva, basta que uma das proposições simples seja verdadeira para que a proposição composta seja verdadeira. Certo? E, inclusive, as duas proposições podem ser verdadeiras e a proposição composta vai continuar sendo verdadeira. Então, nós temos aqui, de forma português, é o ou, representado pelo ou, uma coisa ou outra. E, de forma matemática, como a gente gosta muito das letras, é o circunflexo invertido. Guarda bem isso. Circunflexo invertido é o ou. Então, P ou Q. Proposição 1 ou proposição 2. Por exemplo, olha só. Pelé jogou na seleção brasileira. Ou Rubens Barrichello, conhecido como Rubinho, pilotou o carro de Fórmula 1. Isso é verdadeiro ou falso? Ora, Pelé realmente jogou na seleção brasileira. E Rubinho realmente pilotou o carro de Fórmula 1. Então nós temos duas proposições simples verdadeiras. E nós temos um ou inclusivo. Nós temos apenas um ou ali no meio ligando as duas proposições simples. Então, Pelé jogou na seleção brasileira ou Rubinho pilotou o carro de Fórmula 1. As duas são verdadeiras, a proposição é verdadeira. Estamos com o inclusivo. Um outro exemplo, John Wick 4 é o filme de maior bilheteria global da história ou Xuxa já apresentou o programa de televisão. Ora, John Wick 4 não é o filme de maior bilheteria global da história, é Avatar, para quem não sabe. E essa afirmação, essa primeira proposição, ela é falsa. A segunda é verdadeira. Xuxa realmente já apresentou o programa de televisão. Não sei nem se ela está apresentando ainda, mas eu sei que ela já apresentou, porque eu assistia quando era pequeno. Então, nós temos aqui agora uma afirmação falsa ou uma afirmação verdadeira. Perdão, uma proposição falsa ou uma proposição verdadeira. Nosso resultado, qual é o valor lógico dessa proposição composta? Ela vai ser verdadeira. Porque basta que uma seja verdadeira para que a proposição seja verdadeira. Então, se nós tivermos a disjunção inclusiva e tivermos as duas verdadeiras, ou uma verdadeira e a outra falsa, nossa proposição composta será verdadeira.
Por último, esse exemplo, nós temos aí duas proposições simples. Primeira proposição simples, 1 mais 3 igual a 7. Segunda proposição simples, a capital de Alagoas é São Paulo. Ora, e a proposição composta, ligada pelo conectivo, que é 1 mais 3 igual a 7, ou a capital de Alagoas é São Paulo. Bom, 1 mais 3 não é igual a 7. Então, essa primeira proposição está falsa. Já a segunda proposição, a capital de Alagoas é São Paulo, ela também está falsa. Então, aqui nós temos duas proposições falsas ligadas pelo conectivo ou. Nesse caso, nós temos uma proposição composta falsa. Então, essa proposição toda ela é falsa. 1 mais 3 igual a 7. Ou a capital de Alagoas é São Paulo. Isso tudo é uma proposição só e é falsa. Caso é uma proposição composta. E como fizemos a tabela verdade lá para a conjunção, vamos fazer a tabela verdade aqui para a disjunção inclusiva. Também, mostrando a falta de criatividade do professor, vamos usar as duas mesmas proposições simples. João vai à praia e Maria vai ao cinema. E não ou. Agora nós temos a disjunção inclusiva. Então vamos colocar aqui a coluna do P, repetir VV, FF, e aqui VF, VF, só para a gente fazer as 4 combinações possíveis. E agora nós vamos analisar a proposição composta, P ou Q. Então a primeira, vamos pensar, João vai à praia ou Maria vai ao cinema. E nessa primeira linha a gente diz que as duas são verdadeiras, que João realmente foi à praia e Maria realmente foi ao cinema. Então, uma coisa ou outra e as duas são verdadeiras, o ou ele é verdadeiro também. A proposição composta ela é verdadeira também. Então, nós temos aqui um V. Olha a segunda. João vai à praia ou Maria vai ao cinema. Só que agora Maria não foi ao cinema. Essa segunda proposição simples ela é falsa. Porém, a proposição composta continua sendo verdadeira, porque a proposição composta ela só precisa ter uma proposição verdadeira para que ela seja verdadeira. Então aqui nós continuamos sendo verdadeira. Mesma coisa para a terceira linha, que nós temos o Maria realmente foi ao cinema. Então nós temos uma proposição verdadeira, V. E a quarta linha ela é falsa. Por quê? Porque as duas são falsas. Se você tem proposição 1 ou proposição 2 e as duas são falsas, quer dizer que a própria proposição é falsa. Só para fazer mais alguns exemplos aqui. Mais alguns não. Vou fazer mais um exemplo se você não tiver entendido ainda. Imagina que você vai sair. E seu companheiro, sua companheira, fala, olha, estou com fome. Traga pão ou traga pizza. E aí você vai, sai, ó, vou fazer minha mulher feliz. Vou trazer pão e vou levar pão e vou levar pizza também. Ela vai ficar feliz, você cumpriu o que ela pediu. Ela disse, traga pão ou traga pizza. Você levou os dois. Então isso torna o pedido dela realizado. A proposição, você trouxe pão ou trouxe pizza, é verdadeira, porque você trouxe os dois. Essa é a grande diferença do ou inclusivo para o exclusivo. O ou exclusivo exclui essa possibilidade. No ou exclusivo você só pode fazer um. Se você fizer os dois, você está errado. O ou exclusivo não gosta de exageros, ele exclui os exageros. O ou exclusivo ele só vai ser verdadeiro se tiver um e apenas uma verdadeira. Se tiver duas verdadeiras, o ou exclusivo exclui ela da veracidade. Estou falando nesses termos, mas nós vamos adentrar sobre isso. Só deixando a tabela verdade aqui em letras mais bonitas, nós temos isso aqui, certo? Então, se as duas forem verdadeiras, é verdadeira. Se qualquer uma das duas for verdadeira, verdadeira também. A disjunção inclusiva só vai ser falsa se as duas forem falsas. Agora vamos ver a tal da disjunção exclusiva. Primeiro, que ela é mais, apesar dela ser exclusiva, ela tem um ou a mais. Então, ou uma coisa, ela já começa com ou. Para deixar bem claro, ou você vai escolher A, ou você vai escolher B. É ou, não venha com as duas não. É ou um ou outro. Certo? E representada matematicamente, de forma bem semelhante à disjunção inclusiva, porém com esse sublinhado aqui, com esse tracinho embaixo do circunflexo invertido. Certo? Olha só. Olha essa afirmação, que interessante. Ou Ronaldinho Gaúcho é homem,
ou Xuxa é mulher. Isso é verdadeiro ou falso? Ora, Ronaldinho Gaúcho é homem e Xuxa realmente é mulher. Porém, essa proposição, como ela é exclusiva, ela não gosta de exageros, ela só quer um verdadeiro. Como você tem duas proposições verdadeiras, a proposição composta é falsa. Porque a proposição exclusiva exclui os exageros. Certo? Então, ou Ronaldinho Gaúcho é homem ou Xuxa é mulher, é uma proposição falsa. Por quê? Porque as duas proposições simples são verdadeiras. E o ou exclusivo não gosta disso. Olha o segundo exemplo. Ou o ano bissexto tem 365 dias, ou o mês de maio tem 28 dias. Agora, sabemos que as duas proposições aqui estão falsas. O ano bissexto tem 366 dias e o mês de maio não tem 28 dias, tem 31 dias. Então, como as duas estão falsas, a proposição também está falsa. Porque o ou exclusivo ele tem que ter uma verdadeira. Ponto. Se tiver as duas verdadeiras, a proposição composta é falsa. Se tiver as duas falsas, a proposição composta é falsa. A proposição composta da disjunção exclusiva só vai ser verdadeira se a gente tiver uma verdadeira e uma falsa. Que é o nosso terceiro caso. Olha só. Ou 2 ao quadrado é igual a 9, ou 7 menos 1 é igual a 6. Ora, 2 ao quadrado não é igual a 9. Porém, 7 menos 1 é igual a 6. Então, nós temos uma proposição falsa e outra proposição verdadeira, o que leva a nossa proposição composta a estar verdadeira. Certo? Então, a disjunção exclusiva, ela sempre precisa ter apenas uma verdadeira, para que a proposição toda seja verdadeira. E vamos montar a tabela, nossa tabela verdade dessa disjunção exclusiva. Eu trouxe aqui duas proposições para facilitar o aprendizado, mas não se acostumem com esse tipo de preposição tão lógica assim, que isso não é normal, numa questão de prova não. Então, quais são as nossas duas proposições simples que nós vamos analisar? João vai à praia hoje às 15 horas. E a proposição Q. João vai ao cinema hoje às 15 horas. E nós estamos com a disjunção exclusiva, ou um ou outro. Então, nós vamos aqui fazer a nossa tabela verdade, VVFF e VFVF, só para montar aqui a base da tabela verdade. E agora sim nós vamos analisar a disjunção exclusiva. Nós vamos analisar ou P ou Q, considerando como uma proposição composta. Então a primeira linha é: ou João vai à praia hoje às 15 horas, ou João vai ao cinema hoje às 15 horas. Aqui ficou. Ajeitei. Então nós temos aqui a análise agora para fazer. A análise dessa disjunção exclusiva. Presta atenção. A primeira linha está dizendo: ou João vai à praia hoje às 15 horas, ou João vai ao cinema hoje às 15 horas. A primeira linha está dizendo que essas duas proposições são verdadeiras. Está dizendo que João vai à praia hoje às 15 horas e João vai ao cinema hoje às 15 horas. João pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? Não pode, ele não é Hermione, de Harry Potter. Então, João, ou ele vai à praia, ou ele vai ao cinema. Essa é a ideia do ou exclusivo. João não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, quando você diz que as duas proposições são verdadeiras, então nós temos uma falsidade. Alguém aí está mentindo, isso é mentira. Essa disjunção aqui exclusiva é falsa. Certo? Não é que alguém esteja mentindo, não. Foi só para você entender. Então, a disjunção exclusiva ela só vai ser verdadeira se apenas uma proposição simples for verdadeira. Se as duas forem verdadeiras, a disjunção exclusiva passa a ser falsa. Então, quando você diz, ou João vai à praia hoje às 15 horas, ou João vai ao cinema hoje às 15 horas, e você diz que as duas proposições simples, ligadas pelo conectivo ou, as duas proposições simples são verdadeiras, a disjunção exclusiva é falsa. Já quando você diz que ou João vai à praia hoje às 15 horas, ou João vai ao cinema hoje às 15 horas, e você diz que ele foi apenas à praia, que ele não foi ao cinema, aí é verdadeiro. Da mesma forma, se ele foi apenas ao cinema e não foi à praia, aí é verdadeiro também. Porém, se ele não foi para nenhum dos dois, e você disse ou um ou o outro, e ele não fez nenhum dos dois, as duas são falsas, ou proposição 1 ou proposição 2, e as duas proposições são falsas, a proposição composta também é falsa. Bacana? Essa é a tabela verdade da disjunção exclusiva. Certo? E agora nós vamos ver a condicional. A condicional ela é mais famosa, é a mais utilizada.
é o famoso se então, que traz umas pegadinhas aí bem legais. Se então, a gente considera, né, se proposição 1, então proposição 2. Duas proposições simples, lembrando, estamos trabalhando com conectivos, que ligam duas proposições simples para criar uma proposição composta. Então, nós temos o se então, que é representado por essa setinha. Setinha para um lado só. Se você tiver setinha para dois lados, é a bicondicional que nós vamos ver daqui a pouco. Vamos focar aqui na condicional agora. Condicional é setinha para um lado só. Então, se a proposição P, então proposição Q. Por exemplo, se chover, então vou ao shopping. Agora eu lhe pergunto. Eu falei, se chover, vou ao shopping. Eu estou dizendo, estou lhe dizendo, se chover, eu vou ao shopping. Se não chover, qual é a minha obrigação? Nenhuma. Não tenho obrigação nenhuma. Eu posso ir ao shopping, posso ir à praia, posso ir para o escambau. Não falei nada se não chover. Eu falei que se chover, eu vou ao shopping. Então, se chover, para eu cumprir minha palavra, para que a proposição seja verdadeira, choveu, eu tenho que ir no shopping. Não choveu, eu faço o que eu quiser. Eu posso ir no shopping, posso ir na praia, posso ir para Marte. Não posso não porque eu não tenho dinheiro, mas se eu pudesse, enfim. Então, o que você tem que entender aqui é que muita gente confunde. Muita gente entende que a proposição, se você fala, se chover, eu vou ao shopping, quer dizer que se não chover, você não vai ao shopping. Não estou dizendo nada disso. Estou dizendo que se chover, eu vou no shopping. Se não chover, eu não falei nada se não chover. Você interpretar é problema seu. Certo? Vamos montar uma tabela verdade que talvez isso fique mais evidente. Olha só. Proposição P, choveu. Proposição Q, eu vou ao shopping. Montando aqui as duas primeiras colunas, como de praxe. E agora a gente vai fazer a análise. Olha só. A primeira, a proposição é, se chover, eu vou ao shopping. Na primeira linha, choveu e eu fui ao shopping. Então é verdadeiro eu dizer que se chover, eu vou ao shopping? Sim. Choveu e eu fui ao shopping, ok, tudo certo, tudo nos conformes. Olha essa segunda linha. A proposição é, se chover, eu vou ao shopping. Na segunda linha, choveu e eu não fui ao shopping. Não tem palavra. Eu disse que se chovesse eu ia no shopping. Choveu e eu não fui no shopping. Então minha afirmação foi falsa. Minha proposição foi falsa. Esse é o único caso de condicional falsa. Quando a premissa é verdadeira e a consequência ela é falsa. A ação ela é falsa. Então você falou, se chover, eu vou no shopping. Choveu, você não foi ao shopping, você não tem palavra. Sua proposição é falsa. Sua palavra é falsa. Porém, olha essa terceira linha. A proposição é, se chover, eu vou ao shopping. A terceira linha diz, não choveu e eu fui ao shopping. Ora, eu não falei nada sobre não chover. Eu disse que se chovesse, eu ia ao shopping. Mas não choveu, eu posso fazer o que eu quiser. Vou continuar com palavra. Vou continuar com a minha proposição verdadeira. Ora, mas não choveu, professor. Não importa, eu não falei que ia fazer nada se eu não chovesse. Eu falei que se chovesse, eu vou no shopping. Não choveu, ok, posso ir no shopping, eu posso não ir. Nesse caso aqui, eu fui no shopping, mesmo sem chover. E ainda assim, minha proposição ela é verdadeira. Certo? Da mesma forma, se não choveu e eu não fui ao shopping, minha proposição continua sendo verdadeira. Por quê? Porque a premissa ela é falsa. Sempre que você tiver uma condicional, se proposição 1, então proposição 2, e a proposição 1 for falsa, sua proposição completa é verdadeira. Não importa o segundo valor, o valor da proposição 2. Se a proposição 1 for falsa, sua frase completa, sua proposição completa é verdadeira. Sempre, sempre. Basta que a primeira proposição, que a premissa seja falsa. Se a premissa for verdadeira, aí sim você precisa analisar a segunda proposição, que ela tem que ser verdadeira também para que a proposição toda seja verdadeira. Então, se chover, realmente choveu, aí você tem que ir no shopping para que sua palavra seja verdadeira, para que sua proposição seja verdadeira. Certo? Guarda bem isso. A condicional ela só vai ser falsa se nós tivermos a premissa verdadeira e a consequência falsa, e a ação falsa. Por último, como conectivo, nós temos a bicondicional.
Bicondicional que joga nos dois lados, é aquela setinha para os dois lados, literalmente. Então, chamamos de condição necessária e suficiente. Isso aqui é muito importante e traz um conceito importantíssimo. Eu vou fazer aqui uma rápida revisão. Por exemplo, imagina aí, para que você passe num concurso público, você precisa ter pelo menos 18 anos, certo? Então eu posso dizer que ter 18 anos é uma condição necessária e suficiente para você passar no concurso público? Não posso, porque apesar de ser uma condição necessária, você precisa ter os 18 anos para ser nomeado para o concurso público. Você precisa realmente ter os 18 anos. Mas além disso, você também precisa estudar, você também precisa passar na prova. Então, apesar de ser uma condição necessária, você precisa ter 18 anos para ser nomeado. Não é suficiente, porque só aquilo ali não basta. Apesar de você precisar daquilo, apenas aquilo ali não basta. Você também precisa estudar. O que é diferente de você estar vivo e respirar. Ainda que respire por aparelho mecânico, eu espero que não seja o seu caso, mas ainda que respire por aparelho mecânico, você está respirando. Então, a pessoa que está viva, ela está respirando. Então, estar vivo é condição necessária e suficiente para a pessoa respirar. Porque se está vivo, respira. Se respira, está vivo. Não tem outro. Isso é bicondicional. Se então é condicional. É só para você entender. Uma coisa acontece, a outra vai acontecer. Essa é a bicondicional. Uma coisa que acontece é condição necessária e também suficiente. Aconteceu, puf, a outra aconteceu também. Não tem outro caminho. Certo? E esse conectivo ele é representado por se e somente se. Então, a coisa 1 vai acontecer se e somente se a coisa 2 acontecer. Certo? Por isso que é bicondicional, é seta para os dois lados. Uma coisa acontece, a outra tem que acontecer. E é representada justamente por essa seta para os dois lados. Um exemplo de proposição composta bicondicional é: João vai ao shopping se e somente se Maria vai à praia. Então, João não quer encontrar Maria. Falou: João vai ao shopping se e somente se Maria vai à praia. Maria vai à praia? Então, João vai ao shopping. João vai ao shopping? Maria vai à praia. João não vai ao shopping. Aí Maria já não vai à praia. Essa é a proposição bicondicional. Uma coisa só acontece se a outra acontecer. Vamos montar uma tabela verdade que talvez não. Isso vai ficar mais claro para você com a tabela verdade. As duas colunas, como de praxe. E olha só. Eu estou lhe dizendo, João vai ao shopping se e somente se Maria vai à praia. Certo? Na primeira linha, João foi ao shopping e Maria foi à praia. Aconteceu as duas coisas. As duas coisas foram verdadeiras. Então, nossa bicondicional ela é verdadeira também. Porque a bicondicional é, se acontecer uma coisa, a outra tem que acontecer. Então, aconteceu de João ir ao shopping e aconteceu de Maria ir à praia. Opa, bicondicional satisfeita. Então, nós temos a bicondicional verdadeira. Por outro lado, vamos para a última linha. Vamos fazer o inverso agora. Vamos analisar essa última linha aqui, FF. A bicondicional, para que ela aconteça, para que ela seja verdadeira, aconteceu uma coisa, a outra tem que acontecer. Não aconteceu uma coisa, a outra não pode acontecer. Certo? Essa é a bicondicional. Então eu falo, João vai ao shopping se somente se Maria vai à praia. Só que João não foi ao shopping e Maria não foi à praia. A bicondicional é o quê? Verdadeira. O que eu falei, acontece uma coisa, a outra tem que acontecer. Não acontece uma coisa, a outra não pode acontecer. E não aconteceu aqui nenhuma das duas. Então a bicondicional ela não foi desmentida. A bicondicional ela continua verdadeira. Por isso que ela é verdadeira. Apesar das duas proposições simples serem falsas, a bicondicional ela é verdadeira. Porque a bicondicional diz, aconteceu um, o outro tem que acontecer. Não aconteceu um, o outro não pode acontecer. Certo? Então nós teremos esses dois casos da bicondicional verdadeira. Quando as duas proposições simples forem verdadeiras ou quando as duas proposições simples forem falsas. Já se aconteceu um e não aconteceu o outro, aí a bicondicional está falsa. Porque você falou, se acontecer um, tem que acontecer o outro. Aconteceu um e não aconteceu o outro, aí não. Aí está falsa. A bicondicional está falsa. Certo? Então, João vai ao shopping se somente se Maria vai à praia, e João foi ao shopping, mas Maria não foi à praia, então sua proposição está falsa.
essa bicondicional que você falou está falsa, certo? Da mesma forma que se João vai ao shopping e Maria não vai à praia. Se acontecer uma coisa, tem que acontecer outra para que a proposição composta seja verdadeira. Como de praxe, nossa tabela verdade com letras mais bonitinhas de umas cores para chamar a atenção. Ela só vai ser falsa se uma for verdadeira e a outra for falsa. As duas verdadeiras, a bicondicional é verdadeira. As duas falsas, a bicondicional é verdadeira também. Bacana? Muito obrigado pela atenção. Vejo você na próxima aula e lembra de seguir aí o nosso perfil do Instagram. E essa foi a nossa primeira aula. Esse curso aqui, lembrando, repetindo, ele é focado no INSS de 2022. É um curso específico para a banca Sebrasp no concurso do INSS 2022, apenas a disciplina de raciocínio lógico, que é para você gabaritar raciocínio lógico. Vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. O curso está com um valor mais acessível que eu consegui deixar e eu aguardo você lá.